Vamos lá, pessoal, bom dia. Então, na semana passada, a gente começou a falar sobre os grupos de angiospermas. Então, a gente falou das paleoervas, das magnolídeas. Aí, eu deixei os slides lá no AVA, deixei a nossa aula e também mais 2 vídeos, se eu não me engano, para vocês darem uma olhada. E hoje a gente começa monocotiledôneos. O conteúdo dessa avaliação 4, que é da unidade 4, ela vai cair paleoervas, magnolídeos e monocotiledôneos. Então, na outra sexta, dia 6 de novembro, a gente faz mais uma avaliação desse conteúdo, tá bom? Então, a gente vai começar as monocotiledôneas, e aqui a gente já muda um pouquinho de história. Então, lembra, na aula passada eu falei que paleoervas não era um grupo monofilético. Paleoervas ou o graduana, né, que são as iniciais das famílias presentes lá dentro. Amborelaceae, Nymphaealis, que é toda a ordem das ninféias, e Alismar. Opa, entrou mais gente aqui. E aí, gente, no graduano ele não é um grupo monofilético, e o outro grupo que a gente viu foram as magnolídeas. Então, as magnolídeas é, sim, um grupo monofilético composto por 4 ordens. Magnoliales, Canelales, Peperales, Laurales e assim por diante. Hoje, a gente vai falar do grupo propriamente dito. Então, não sei se vocês lembram, nas aulas anteriores, a gente falou que antigamente dividia todas as angiospermas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Hoje, a gente continua falando de monocotiledôneas. Quem que mudou de nome? Dicotiledôneas passou a ser eudicotiledôneas. Então, tudo aquilo que era intermediário, eu não conseguia provar que era uma dicotiledônea, eles passaram para os outros grupos. Então, eu tirei famílias de dentro das dicotiledôneas e formei o grupo das paleoervas. Tirei família das dicotiledôneas, formei o grupo das magnolídeas. E aqui só ficou mesmo as dicotiledôneas verdadeiras. Hoje a gente vai falar de monocotiledôneas. Vocês viram que ela não mudou de nome, ela continua sendo chamada de monocotiledônea. Porque os grupos aqui são grupos naturais ou monofiléticos. Então, eu vou compartilhar minha tela. Para a gente começar a apresentação. Então, a gente vai trabalhar com as monocotiledôneas. E aí, na hora que a gente pega a filogenia, então, ó, paleoervas, magnolídeas e monocotiledôneas. Se eu puxar todo mundo aqui, vocês vão ver que eles derivam de um único ancestral comum, e por isso que é um grupo monofilético. Repara no tamanho. As monocotiledôneas é um grupo maior do que paleoervas, maior do que magnolídeas, mas, ó, eudicotiledôneas é o maior grupo ainda. Então, na hora que eu pego a minha filogenia e abro ela, quem são as monocotiledôneas? Então, na hora que a gente analisa as filogenias, a gente trabalha com ordens, e dentro das ordens a gente tem as famílias. Então, a Corales, a Lismatalis, Petrosavialis, Dioscoreales, e por aí vai até Zingiberalis. Então, a gente vai trabalhar dentro das ordens, e dentro de cada ordem a gente vai escolher as famílias com importância econômica. Então, na hora que a gente pega, então lembra, tudo que eu colocar em azul é o que a gente chama de sinapomorfia, que é a característica compartilhada por todos os membros de um grupo. Então, quem são as monocotiledôneas? O que elas têm em comum? Primeira coisa delas, é muito fácil de ver, é o tipo de inervação. Então, as monocotiledôneas têm inervação do tipo paralela ou padrões disso. Só para vocês terem uma ideia, o Zassi, que é a família da bananeira, ela tem um padrão que é pene-paralelo. O que é pene-paralelo? As nervuras são paralelas entre si, só que na diagonal. Por isso que forma uma pena, por isso que é pene-paralelo, mas é uma versão do paralelo. Muitas vezes formando uma bainha maior
ou menor. Então, aqui a gente vai voltar para as aulas de morfologia e lembrar o que é a bainha foliar. Mais para frente eu vou mostrar uma figura. Então, a bainha é quando a gente pega no nó da planta, o limbo foliar, ele é para fora, e abraçando o caule, a gente tem uma estrutura que desce de um nó até o nó anterior. Essa estrutura é o que a gente chama de bainha. Os embriões, eles sempre vão ter um único cotilédone. Os plastídeos das células crivadas com muitos cristais proteicos cuneados, essa é uma característica anatômica. Aqui eu não tenho a presença do câmbio vascular, então o caule tem um padrão vascular disperso, que é o que a gente chama de atactostélico, também é uma característica anatômica. E aí, gente, quando a gente pensa não tem câmbio, a maioria das plantas aqui, elas não têm o que a gente chama de crescimento secundário, que é o que o câmbio promove. Se elas não têm crescimento secundário, aqui nesse grupo a gente vai encontrar plantas de menor porte. Eu vou mostrar uma exceção lá na frente para vocês entenderem que eu tenho algumas plantas grandes, sim, mas a maioria delas não são. As raízes têm origem adventícia. E o que é essa origem adventícia? A origem adventícia é quando a raiz ela não é proveniente da própria raiz, ela é proveniente do caule. E aí o caule produz um monte de raiz todas iguais entre si, que é o que a gente chama de raiz fasciculada ou encabeleira. E o endosperma geralmente é lobial ou nuclear. Ele é raro celular e vocês vão ver que para as eudicotiledôneas vai ser o contrário. A maioria das plantas tem hábito herbáceo. São plantas não lenhosas, então são plantas que não têm lignina, a maioria. Então, repara que isso não está em azul. Eu tenho plantas grandes, sim, mas a maioria delas não são. As flores, quando tem pétalas e sépalas, que são as petalóides, vocês vão ver mais para frente. Essas flores são em número de 3. Então, 3 sépalas, 3 pétalas, geralmente com 2 verticilos. Então, sépala e pétala. E o pólen tem uma única abertura. Esse pólen com uma única abertura é uma característica primitiva, que veio lá do padrão ancestral de todas as angiospermas. Então, se eu pegar paleoervas, magnolídeos, as primeiras angiospermas, todas elas têm pólen com uma única abertura. Monocotiledônea ainda tem esse padrão de uma abertura. Isso só vai mudar quando a gente chegar nas eudicotiledôneas. Então, na hora que a gente pega, resumindo aqui as figurinhas, o que a gente tem? Então, a gente tem um único cotilédone no embrião. As pétalas, quando elas estão aparecendo, então vocês vão ver que tem grupos de plantas dentro das monocotiledôneas que elas são aclamídeas. A aclamídia é quando não tem pétala e não tem sépala. Então, quando elas forem de clamídias, tiverem sépalas e pétalas, esse número é o padrão de 3, que é o que a gente chama de trímero. As nervuras da folha são paralelas entre si. E a gente não tem um câmbio vascular. A gente tem lá esse padrão vascular disperso, que é o que a gente chama de atactostélico. Se a gente pegar as eudicotiledôneas, a gente tem o eustelo, que é o cilindro verdadeiro, por causa do câmbio. E isso daqui é um resumão. Então, o que elas têm de diferente, né? Então, enquanto uma tem um cotilédone, outra tem 2, o pólen com abertura, outra tem 3, e assim por diante. O exercício que eu vou deixar de tarefa para vocês nessa sexta-feira é sobre isso. A diferença entre os grupos. Só que não mais monocotiledôneas e dicotiledôneas, mas monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Então, por que aqui tem um asterisco? Pólen com uma abertura, pólen com 3 aberturas. Porque aqui, se a gente vai falando das dicotiledôneas, que era no sistema de classificação anterior, lá dentro tem, por exemplo, Magnoliaceae. E Magnoliaceae tem uma única abertura no grão de pólen. Só para vocês terem uma ideia. Na hora que a gente pega a diversidade, eu tenho cerca de um quinto das angiospermas, 22%. Aproximadamente 52 mil espécies.
E aí, a gente tem o surgimento desse grupo de plantas. Então, lembra, lá no Jurássico, a gente tem o domínio de gimnospermas. É só no Cretáceo que a gente tem o surgimento das angiospermas e as monocotiledôneas surgem aqui nesse período do Cretáceo. Se a gente pegar e fazer a conta, né, as monocotiledôneas são 22% das angiospermas, e aí lá dentro a gente tem famílias muito abundantes. Quem são essas famílias? A primeira delas, a família mais abundante, que tem o maior número de espécies, é a Orquidácea. Orquidácea é a maior família, não só de monocotiledôneas, mas ela é a maior família de angiospermas. E essa é uma característica importante, eu vou mostrar mais para frente algumas características de orquídeas dentro da família Orquidácea que justificam esse predomínio ali dessa família. Então, não é só a maior de monocotiledôneas, é a maior das angiospermas. Seguido vem Poaceae. Poaceae são as gramíneas de modo geral, com 9.000 espécies. É a segunda maior de monocotiledôneas e a terceira maior de angiospermas. E aí também eu vou explicar o porquê que Poaceae é uma família muito abundante quando a gente chegar nela. São plantas que a gente chama de cosmopolitas. Cosmopolitas são aquelas plantas que aparecem em qualquer lugar. Então, elas aparecem em todos os tipos de ambiente, todos os tipos de clima e assim por diante. Depois vem Ciperácea, que são as tiriricas, Azarácea, que são os antúrios, de um modo geral, e as Arecácea, que são as palmeiras. Então, a gente tem a diversidade distribuída em algumas famílias que têm uma importância econômica bastante grande. Na hora que eu pego as monocotiledôneas, ela é um grupo maior, mas a gente divide elas em dois grandes grupos. Um que a gente chama de petaloides, são aquelas que têm as pétalas e sépalas evidentes. Então, aquelas lá que a gente vai encontrar flor trímera com pétala e sépala. E um outro grupo que a gente chama de comelináceas, que tem ou essa pétala e sépala não é muito vibrante ou elas são ausentes, que são as flores aclamídeas. Repara que eu coloquei petaloides entre aspas. Na hora que a gente pega as petaloides, elas juntam todas essas, e aí não é um grupo monofilético. A gente junta elas, que é para a gente conseguir trabalhar elas de uma maneira mais interessante. Então, dentro das monocotiledôneas, além das petaloides e das comelináceas, a gente tem os primeiros grupos. Então, toda vez que a gente for falar da diversidade dos grupos, a gente começa sempre com o primeiro que surgiu. As primeiras monocotiledôneas, quando eu chegar em eudicotiledônia, eu vou falar das primeiras eudicotiledôneas. São as ordens basais, as ordens do comecinho. E a primeira ordem delas é a Corales, mas a gente não vai estudar elas, e a gente vai para a Alismatalis. Quem são as Alismatalis? A gente trabalha com 13 famílias, mais de 3.000 espécies. E aí, a gente tem as sinapomorfias para a ordem, mas o que interessa é a gente falar da família. Só para vocês terem uma ideia, a ordem Alismatalis, a maioria das plantas são aquáticas. Isso vem um pouquinho daquela história, daquele texto que eu mostrei para vocês, da flor de 125 milhões de anos. A gente tem uma desconfiança que essas primeiras plantas, elas eram de plantas de lugares mais úmidos. Primeira família, e a mais importante dentro de Alismatalis, é a família Arácea. A Arácea é a família do antúrio, do copo de leite, da taioba, da comigo ninguém pode, do inhame e do lírio da paz. Então, são plantas que têm esse padrão de flor. Então, o que é esse padrão de flor? Para quem lembra de morfologia, a gente chama esse tipo de inflorescência de espádice. O que é o espádice? Agora a gente tem um eixo carnoso com diminutas flores aclamídeas. Então, aqui eu tenho um monte de florzinha, ó. Cada bolinha dessas é uma flor completa. Ela só não tem pétala e sépala, mas ela tem androceu
e gineceu. Todas essas flores aclamídeas, elas são envolvidas por uma bráctea vistosa. Essa bráctea, a gente chama ela de espata. Então, essa daqui é o padrão do espate. Então, essa daqui é uma arace, ó, os antúrios também, outro tipo de arace. Então, tem esse padrão de inflorescência, que é o que a gente chama de espádice, já não tem muito o que desconfiar. Só eles têm esse tipo de inflorescência. Então, vamos lá nas sinapomorfias. A gente tem mais de 3.000 espécies e a principal característica é essa daqui, ó. Inflorescência do tipo espádice, uma bráctea que se chama espata. As flores ali dentro dessa inflorescência são sempre aclamídeas. E essa família, ela também tem uma característica bastante importante. Todas elas são plantas que a gente considera plantas tóxicas, porque dentro delas a gente tem cristais de ráfides de oxalato de cálcio. E esses cristais, eles são intoxicantes. Então, não sei se vocês já ouviram dessa plantinha aqui, ó, comigo ninguém pode. Você coloca ali na porta de casa, que é para quê? Pela superstição, é para repelir mal-olhado, esse tipo de coisa. E esse mal-olhado, ele é traduzido no quê? Ela é uma planta tóxica, por isso que não é tudo que fica ali na frente da sua casa, a planta puxa. Isso daí é o conhecimento popular que diz. Então, são plantas que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Tanto a taioba, o copo de leite, que foi aquela primeira que eu mostrei, os antúrios e por aí vai. Todas são plantas que têm esses cristais e por isso elas têm esse poder intoxicante. Uma outra característica é que essas plantas, elas têm o limbo expandido. Ó. Outras não é sinapomorfia, mas a maioria delas é. O que é esse limbo expandido? É essa folha aqui, ó, toda recortada. Isso daqui é uma costela de Adão, é o nome popular dessa planta. O que a gente tem hoje em dia? Esse era um tipo de planta, desculpa, mais os antúrios, os copos de leite, eram plantas muito utilizadas assim, para decoração, mas não era com bastante veemência como é hoje. Hoje, a gente tem o quê? A gente tem novas propostas de decoração. Então, muito do paisagismo, a gente tem uma série de arranjos florais. Essa daqui é uma planta na moda. Faz ali, bota uma folha num copo com água de costela de Adão. São plantas que você pode cultivar elas em água, não precisa de um substrato terra. São plantas que precisam de muita água mesmo. Então, são novas tendências de paisagismo e decoração. Então, a gente tem uma nova vertente, uma nova utilização para esse tipo de planta. Outra planta que eu acho que vocês já ouviram falar é a taioba, principalmente no norte do país. São plantas muito utilizadas na alimentação. Mas como é que eu faço a taioba? Por exemplo, a taioba, você é uma planta que você tem que cozinhar ela. Na hora que você cozinha a folha da taioba, você tem o quê? Você tem a dissolução desses cristais de oxalato de cálcio. E aí você pode consumir. O inhame, que é um tubérculo, então também é muito consumido mais para o norte do país, uma planta bastante coringa. Então, a gente tem o quê? Uma série de plantas ornamentais, que hoje em dia elas vêm sendo utilizadas com maior frequência, e a gente tem plantas utilizadas na alimentação. Então, só para vocês terem, né? Olha aqui, ó. Isso daqui já foi a florzinha, ó, já foi fecundada, e tá formando um frutinho que vai formar uma baga aqui, ó. Outro nome para essa planta que é banana de macaco. O macaco consome bastante. Então, elas têm o quê? Esse limbo expandido. Então, eu tenho uma folha com esse limbo bastante expandido. E eu tenho esse padrão de inflorescência que tem essa bráctea envolvendo essa espiga carnosa. Mais uma aqui, que é o antúrio. Esse daqui é muito utilizado, você encontra bastante em floricultura. E dentro da família Araça, ela é uma família bastante grande. A gente tem coisas diferentes. Dentro de Arace,
A gente tem plantas, além dessas que são bem grandes, a gente tem as pequenininhas. Essa daqui é uma pístia, que é uma das menores angiospermas que existe. Ela é uma planta aquática. É chamada de alface d'água, muito utilizada em aquário. E a gente tem casos extremos. Essa é a maior inflorescência do mundo. Então, olha aqui a bráctea e o eixo carnoso com as flores. O nome dessa planta é Amorphalus titanum. O nome popular dela é flor cadáver. Repara que a parte que a folha já secou, a gente tem toda a parte da planta subterrânea. Então, essa é uma planta bastante interessante. Ela é diferente, ela pode chegar a quase 2 metros de altura a inflorescência. E uma curiosidade, ela chama flor cadáver porque ela tem um cheiro horroroso. Então, ela tem o cheiro de corpo em decomposição. Ela floresce uma vez só por ano. Eu não lembro se é uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem casos bastante extremos aqui dentro do grupo. E a gente tem a lêmina, que é a menorzinha das angiospermas. Toda a planta, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, toda ela completa, ela tem 1 milímetro. Antigamente, ela estava dentro da família Leminaceae. Hoje, ela está posicionada dentro das Araceae. Ela é interessante, é uma planta que pode ser utilizada para planos de despoluição de rios. Porque ela coloniza rapidamente o ambiente, ela é uma planta que se espalha porque ela tem uma reprodução assexuada, né? Ela vai se dividindo e colonizando aquele ambiente, e ela tem a capacidade de processar os compostos tóxicos do rio. Então, no começo da década de 90, eles estavam começando a utilizar essa planta para planos de despoluição ambiental de rios. É bem interessante. Dentro de Araça, eu vou pular a família Erismatácea, está lá no slide, mas ela é menos importante. É a família do chapéu de couro. Chapéu de couro é uma planta medicinal muito utilizada, principalmente aqui no Mato Grosso. Ela é nativa daqui de Mato Grosso, é essa plantinha aqui. Ela tem poder anti-inflamatório, diurético, ela tem uma série de estudos bastante importantes dela. Hidrocaritácea também, vou pular. Então, a Arácea é a família importante dentro da ordem Erismatalis, mas só para mostrar que o representante ali das Hidrocaritáceae é Elódia, que é aquela plantinha que o pessoal usa no aquário. E a gente também tem a Valisneria, que é aquela plantinha que eu mostrei de polinização pela água, lá no item anterior de polinização e reprodução das angiospermas. Dentro das ordens basais, a Arácea é importante. E aí a gente começa os grupos. A gente vai começar com as petaloides primeiro. As petaloides, ó, vocês viram que são essas 3 ordens: Diosporeales, Asparagales e Liliales. Repara que para ser monofilético tinha que incluir aqui dentro Pandanates, mas ela não está incluída. Por isso que ela é um grupo não monofilético. A gente está usando esse termo de petaloide ou lilioide para nossa conveniência. E o que elas têm em comum? São as plantas que têm as pétalas e sépalas vivas, coloridas, que chamam a atenção. Por isso o nome petaloide. Primeira ordem, Asparagales. E é dentro dessa ordem que a gente tem a principal família das angiospermas e das monocotiledones, que é a família Orquidácea. Só a ordem Asparagales representa 40% de todas as monocotiledones. Então, aqui a gente tem as sinapomorfias para a ordem, que, só para vocês terem uma ideia, são plantas que não têm fitomelanina. Vocês vão ver que o outro grupo tem fitomelanina. Então, são plantas escuras. Aqui a gente não tem a fitomelanina, o que não deixa elas escuras. A gente tem as tépalas coloridas e os ovários têm sempre nectários dentro ali da flor, produzindo uma quantidade grande de néctar. Dentro da ordem Asparagales, a gente vai estudar essas famílias: Orquidácea,
a amarilidace e a aliácea acabou saindo aqui a setinha acabou saindo daqui. Quem são as asparagaves? No Brasil, a gente tem representantes da família Orquidaceae, Aliaceae, Iridaceae, Amarilidaceae e Ruscaceae, que é a família aqui da espada de São Jorge. Mas a gente tem inúmeras famílias que são cultivadas aqui no Brasil também. Então, a gente tem os agaves, que é a família Agavaceae, asparagaceae, que são essas aqui, muito utilizada no paisagismo, são os asparagos ali, que a gente usa no paisagismo, e os lírios de um modo geral. Lírio branco, lírio rosa, são todos liliaceae. O lírio amarelo é uma outra família que é Hemerocallidaceae. Mas para vocês terem uma ideia, a gente tem representantes importantes aqui no Brasil. Só o lírio amarelo que não é liliaceae, ele é Hemerocallidaceae. Uma característica comum a todo mundo da ordem, eu tenho nectário aqui, ó, nos septos dos ovários. Então, na hora que a gente corta o ovário, olha lá na lupa, geralmente a gente encontra 1, 2, 3 lóculos. Dentro de cada lóculo, preso aqui, ó, entre os septos, a gente tem nectário. E é esse nectário que produz o néctar dessas folhas, dessas flores, que vão atrair os polinizadores. Família mais importante, Orquidaceae. Então, de modo geral, são as orquídeas. A gente tem cerca de 20 mil espécies, e aí eu faço um adendo. 20 mil espécies de modo geral, sem contar os híbridos. Então, quem são os híbridos? Não sei se vocês lembram da definição de híbrido, é quando eu faço o cruzamento, a reprodução de uma espécie com outra espécie e gera um terceiro indivíduo que ele não é reprodutivo sexuadamente. Então, não sei se vocês já repararam, mas essas orquídeas que a gente encontra em floricultura para vender, azul, roxa, amarela, repara que ela sempre vai dar flor. Então, você vai, compra ela tá bonita na sua casa, ela dá flor, mas ela geralmente não dá fruto. Ela não dá fruto porque ela é um híbrido. Então, ao contrário daquelas orquídeas, eu fui para o mato, vi uma orquídea, catei e trouxe para casa. Essas são plantas que podem gerar frutos. Então, essa não é resultado de um híbrido. E quais são as características de uma orquídea? Então, a orquídea é uma planta muito fácil de ser reconhecida, principalmente pelo padrão da flor. E aí, ao invés de eu ficar lendo isso tudo que está aqui escrito, eu vou direto no padrão da flor. O que a orquídea tem diferente? Primeiro, as flores de orquídeas, acho que eu tenho uma mais bonita aqui. As flores de orquídea, geralmente, elas têm uma pétala que ela é diferente. Essa pétala, a gente chama de labelo. O que é o labelo? Então, a gente tem sépalas e pétalas. Então, nesse caso, a gente consegue perceber, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a pétala diferenciada. Mas outras vezes elas são fundidas entre si, sépala e pétala. E aí a gente tem esse padrão, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho fusão de três partes para formar esse labelo. Essa pétala diferenciada, que é o labelo, que é o que confere as principais características da orquídea, que a gente reconhece ela facilmente, é uma sinapomorfia importante para o grupo. E só dela ter essa pétala diferente, a gente tem uma simetria que a gente chama de zigomorfa ou bilateral. O único plano de simetria, ó, é esse daqui, em que eu divido o labelo exatamente ao meio. Então, geralmente, são flores zigomorfas. Essa tépala é diferente, ó. Repara que eu escrevi tépala. Lembra? Tépala é quando eu tenho pétalas e sépalas iguais entre si. Todas elas são coloridas e atrativas. Então, a gente tem essa tépala do meio diferente das laterais. Às vezes fundidas ou às vezes soltas entre si. Eu tenho os estames e os carpelos, o gineceu e androceu, eles estão
unidos numa única estrutura que a gente chama de coluna. Então, quem viu o filme lá que eu deixei, da Flor Fatal, lá no AVA, é uma parte do filme só, que está lá no AVA. O que a Flor Fatal mostra? Mostra lá as abelhinhas tentando fazer a polinização, elas caem. Repara que o androceu e o gineceu, eles são presos numa única estrutura. E o pólen, ele é solto de uma única vez, de uma vez só. Então, a gente não tem aquela poeirinha que geralmente é o pólen. A gente tem uns saquinhos que a gente chama de polínia, que é uma característica que está aqui. O tegumento da semente não tem fitomelanina, então lembra? As paragales não têm essa semente escura, são sementes bastante clarinhas, muito miúdas. O embrião é diminuto e sem endosperma. Eu não me lembro se lá no vídeo, e aí eu peço para quem for estudar ali para a prova, assista um vídeo de polinização de novo, porque aquele vídeo de orquídeas lá da Flor Fatal, ele mostra a polinização só de orquídea. E aí mostra características das orquídeas que são muito importantes. Então, a primeira delas, o embrião é sempre muito pequeno e não tem endosperma. Como é que funciona a reprodução das orquídeas? Forma lá, polinizou de diversas maneiras diferentes, vocês viram lá no filme. Eu tenho uma série de polinizadores distintos. E quando forma o fruto, essa semente ela é microscópica. Ela é muito pequena. Ela é muito pequena porque tem um embrião menor ainda, imaturo ali dentro. Esse embrião, essa semente é tão pequena que não tem o endosperma desenvolvido para nutrir esse embrião para depois ele germinar. Então, o que acontece com a orquídea? A semente cai no solo e eu tenho que ter, basicamente, a intoxicação, a impregnação dela por fungos. Esses fungos colonizam a semente, fornecem o nutriente necessário para o embrião terminar o seu desenvolvimento, e aí sim essa semente vai germinar. Essa associação, essa colonização ali, depois esses fungos eles migram para a região da raiz dessa orquídea. Essa associação a gente chama de micorriza. Então, na hora que a gente vai numa floricultura, por exemplo, eu quero comprar uma terra para orquídea. Terra para orquídea ela é diferente. Então, tem lá terra para qualquer planta, mas terra de orquídea ela é terra para orquídea. Porque dentro da terra para orquídea eu tenho fungos. E esses fungos que garantem ali o desenvolvimento dessa planta naquele ambiente. São plantas herbáceas, de todos os tipos, podem ser epífitas, que são aquelas que vivem em cima de outras plantas. Lembra, epífita não é parasita. Epífita é somente uma planta que usa outra planta como apoio. Pode ser até rupícola, que é aquelas plantas que crescem no meio das rochas. Elas têm características interessantes como os pseudobulbos. E aí eu acho que é mais fácil eu mostrar aqui nessa figura. Então, o que é o pseudobulbo? Ixi, aqui é da coluna. Eu tinha uma foto bem bonita aqui de pseudobulbo. Só um instante. O que é esse pseudobulbo? Vocês conseguem perceber que muitas vezes na base da folha eu tenho uma dilatação. Pseudobulbo, lembra que pseudo significa falso. Bulbo, lembra? Bulbo é um tipo de caule que é subterrâneo. Então, essa dilatação é a dilatação da base da folha. Por isso que é pseudobulbo. Parece um bulbo, mas não é. E ela guarda água. Por isso que a orquídea, elas conseguem ser plantas epífitas que conseguem aparecer nos mais diversos de ambientes. Uma outra característica importante é que as orquídeas, de modo geral, elas têm um tecido que recobre a raiz chamado de velame. O que é o velame? É uma série de células mortas que recobrem a raiz protegendo ela, mas que quando chove, essa planta consegue hidratar e consegue captar essa água da chuva e guardar. Então, é um tecido da raiz bastante importante. Na hora que a gente pega a distribuição geográfica dessa planta, olha aqui no mapinha, é quase todo o mundo.
Então, ela é uma planta amplamente distribuída, é a maior família de angiospermas, então ela tem locais para armazenamento de água nas raízes, nas folhas, então ela consegue suportar as intempéries de um modo geral. Se vocês separarem folha de orquídea, ela é bastante carnosa, então ela consegue guardar água, ter uma água de reserva dentro da própria planta. E na hora que a gente começa a perceber, se eu pegar o número de híbrido que a gente tem artificial, que a gente manipulou, esse número de espécies extrapola. Então, a gente tem a maior família de angiospermas mesmo. Dentro das orquídeas, a gente tem, além de todo o potencial ornamental, e essa é a principal potencial econômico da família, mas a gente também tem a extração de algumas substâncias, como a baunilha. Então, a baunilha que a gente usa lá para fazer o bolo, aquela do mercado não. Aquela do mercado que vende lá a garrafinha lá com líquido dentro, ela é sintética. Mas ela veio, a substância baunilha, veio de uma orquídea chamada vanila. Hoje em dia, com esse negócio de Masterchef, esse negócio mais moderno, você compra a fava da baunilha, retira a semente e aromatiza o que você tem que usar lá na culinária. Aquela do mercado já é o produto sintético feito a partir da baunilha, que é da orquídea. E algumas espécies correm um risco grande de extinção. Então, muitas das orquídeas, elas estão num livro que a gente chama de livro vermelho da flora. O que é esse livro vermelho da flora? É um livro feito para a flora do Brasil, que mostra e anota todas as plantas que correm o risco de extinção. Elas são divididas em categorias: vulneráveis, em extinção, em risco de extinção e por aí vai. São diversas categorias. E a gente tem uma série grande de representantes da família Orquidácea dentro dessas categorias, dentro desse livro vermelho da flora. Aqui a gente tem, é uma família gigantesca, então a gente divide ela em subfamílias, mas aí não vem ao caso. Só para mostrar, os órgãos reprodutivos, eles são unidos numa estrutura só que a gente chama de coluna. Então, a gente tem o estame bem na ponta, na parte mais exterior, e para lado mais para dentro, ó, estigma, estilete e o ovário, que é sempre ínfero. Então, a gente tem esse tipo de característica. Então, na hora que a gente olha lá essas folhas sempre mais carnosas, essas raízes aqui com o velame, na hora que eu pego o órgão reprodutivo e desmonto ele, eu tenho lá, ó, estigma, estilete, o ovário, que é sempre ínfero, que a gente tem lá o grão de pólen, que é sempre lá do que a gente chama de polínia, que são aqueles saquinhos do grão de pólen que vocês viram lá no filme. E tudo isso é polinizador de orquídea. Então, borboletas, moscas, abelhas, pássaros, morcegos e por aí vai. Então, é uma família muito diversa no padrão de flores. Então, tem flores de diversos tipos, formatos, diversos tipos de polinizadores. Então, essa foi uma das perguntas que eu coloquei lá na prova das angiospermas. Uma das características é justificar esse grande número de angiospermas. Ter pétala e sépala é uma justificativa importante. E orquídea, eu acho que é a demonstração máxima do que pétala e sépala podem se tornar. Então, eu tenho um monte de pétala e sépala diferentes, formatos diferentes e assim por diante. Só para a gente dar uma passada nos tipos diferentes de orquídeas, né? Então, a gente tem orquídeas de gênero vanilla. Essa daqui, se eu não me engano, são dendróbiums e por aí vai. A gente tem uma diversidade imensa de orquídeas. Uma outra família importante, essa tem uma importância econômica na alimentação, na nossa alimentação, que é a família Liliaceae. Família Liliaceae é a família da cebola, do alho e do alho poró. São 13 gêneros, o gênero mais conhecido é o gênero alho. Ele não é brasileiro, mas ele é muito cultivado no Brasil. O gênero brasileiro é Notoschordon, que é o tipo de cebolinha. É uma cebolinha diferente, mas também é muito utilizado no Brasil. E aí, quando a gente pensa em cebola e alho,
o que vem logo na cabeça da gente é o cheiro. Então, o que é esse cheiro que tem a cebola e o alho, esse cheiro muito forte? Se a gente pegar, é a presença de uma substância que a gente chama de disulfeto, que é o que dá o cheiro da cebola e do alho. Uma outra característica que a gente pega, principalmente quando a gente pega uma cebola mais jovem, né? Ela tá mais, que a gente chama de verde, entre aspas, a gente tem a presença de canais de látex. Então, a gente tem canais laticíferos e esse látex, ele é translúcido. A gente consegue perceber. E é nesse látex que a gente tem a presença desse disulfeto, que tem esse cheiro bastante típico. Então, como é que eu falo assim, como é que eu vou decorar esse tanto de características de família? O que eu sempre falo para o pessoal? Decora o exemplo. Então, a família aliás, as famílias da cebola. O que é cebola? Primeiro, cebola, alho, é o quê? É um bulbo. Então, a principal característica é uma erva com bulbo. No caso da cebola, o bulbo trincado. Cebola, alho, tem cheiro de cebola, cheiro de alho é forte. Por quê? Porque tem uma substância que dá esse cheiro. Tem látex, é verdade, quando eu corto a cebola, sai um leite dela, que a gente fala entre aspas. E isso daí são características. Então, essa é sempre uma dica que eu dou. Não precisa ficar decorando, umbela tem 6 estames e por aí vai. Lembrem do exemplo, lembrem da planta. E a partir da característica mais marcante da planta, que é o que a gente vai ser, que a gente vai mostrar as sinapomorfias. Não sei se vocês já viram flor de cebola ou de cebolinha, já deixaram chegar nesse ponto, ela vai ter inflorescência que a gente chama de umbela, que é aquela inflorescência que parece um guarda-chuvinha. Principais representantes, cebola, alho cepa, alho sativo e alho poró, que é um pelopraso. Na hora que a gente pega, a distribuição é ampla. Ela é uma planta de clima mais frio, mas encontra também em climas tropicais, e ela é bastante cultivada aqui no nosso país, ali no semiárido, mais para o Nordeste. Então, olha lá os bulbos. Esse é um bulbo tunicado, esse é um bulbo composto. Lembra? Cada dentinho de alho faz parte ali do bulbo. Então, vou mostrar um vídeo para vocês rapidinho daqueles agropop, tech, tudo, por aí vai. Oh, desculpa. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Cebola é agro. Branca, amarela, roxa. 50 variedades são cultivadas no Brasil. Além de ser comestível, a cebola tem flores que podem ornamentar as saladas. 70% da safra vem da agricultura familiar. Trabalho garantido para 180 mil pequenos produtores. Em 2016, o faturamento do campo chegou a 3 bilhões de reais. Sul, Nordeste e Sudeste são as principais regiões produtoras. Cebola é rica em potássio, cálcio, vitamina C. Cebola tempera os pratos e a nossa economia. É um dos vegetais mais consumidos no mundo. Cebola é agro. Agrotech, agropop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, repara, a cebola, ela é um dos vegetais mais consumidos no mundo, porque ela está presente na alimentação da gente. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tempera com cebola e alho. Então, acho que o videozinho mostra ali um pouco do que a gente tem ali no consumo e de produção de cebola. Então, esse é um vegetal importante, é uma família bastante importante também. Então, dentro das monocotiledôneas das petaloides, a gente tem essas duas famílias. Então, quais famílias a gente viu até agora? Dentro das basais, dentro da ordem Alismatares, Arace. Dentro da ordem Asparagales, a gente viu duas famílias muito importantes, que é Orquidácea e Aliácea. A gente não vai falar, por exemplo, dos lírios, que são os Liliaceae e as Hemerocalidáceas, que são plantas ornamentais. Mas eu quero que vocês lembrem que esses grupos de plantas estão dentro ali dessa ordem Asparagales, que é uma ordem muito importante, dentro ali das monocotiledôneas. E aí a gente tem um grupo natural, que são as comelináceas. Então, aqui a gente, não é que a gente não vai ter mais pétala e sépala vistosa. A gente tem um ou outro representante. Mas a maioria delas são plantas que a gente tem, ou a pétala e sépala não é tão atrativa assim, ou essa pétala e sépala,
ela não existe, que são as flores aclanídeas. Então, essa daí é o maior grupo dentro das monocotiledôneas em número de famílias. Então, as comelináceas ou comelinoides são formadas por essas ordens. Das Hipogonaceae, que é uma família que a gente não vai estudar, Arecales a gente vai estudar, Poales a gente vai estudar e Zingiberales também. Metade das monocotiledôneas estão aqui dentro das comelinares. Dentro o que a gente tem de sinapomorfia para a ordem, né, para o grupo das comelináceas, principalmente o pólen com uma quantidade absurda de amido. Então, é um pólen que a gente chama ele de amiláceo. Geralmente, não sei se vocês sabem, mas o pólen, ele é basicamente formado por proteína. Nesse caso, o pólen, ele tem menos quantidade de proteína e maior quantidade de amido. Outra característica interessante é que plantas desse grupo, eu não sei se vocês chegaram a fazer esse tipo de prática em anatomia vegetal, eu acho que não, porque a gente não tem a luzinha ultravioleta. Mas na hora que a gente faz lá o corte da parede celular e joga a luz ultravioleta, a gente consegue ver que essa parede celular, ela brilha, porque ela tem esses dois tipos de ácido, ferúlico e cumárico, que é esse composto fluorescente. Isso é uma prática muito bonita de se ver, é bem bacana. Dentro da primeira ordem que a gente vai ver é a ordem Arecales. A gente tem uma família só, que é a família Arecaceae. Arecaceae ou Palme. Então, lembra, lá na primeira aula lá de nomenclatura, eu falei que algumas famílias elas têm o que a gente chama de nome conservado. Essa é uma delas. Arecaceae ou Palme, que vem de palmeiras. Quem são as Arecaceae? São todas as palmeiras que você conhece. E palmeira também, apesar de eu odiar palmeiras de modo geral, as palmeiras, elas têm uma característica que é bastante visível. Eu consigo reconhecer uma palmeira. Por que eu reconheço uma palmeira? Pelas características dela, pelo jeitão da planta. Então, toda palmeira, ela tem esse tronco não ramificado, que a gente chama de estipe, que é o que dá esse crescimento que a gente chama de monopodial, que é um eixo só. Que é o que a gente viu, por exemplo, lá nos pinheiros, de um modo geral. Então, a gente tem um caule central não ramificado. A gente consegue enxergar esse eixo principal, que a gente chama de crescimento monopodial. O que é o estipe? O estipe, ele é um caule ereto, com nós e entranós muito bem marcados. Então, se vocês repararem, toda palmeira eu consigo enxergar as linhas nela. Essas linhas são os nós. E uma característica muito importante é que, como ela não tem galhos, as folhas estão aonde? Todas no ápice da planta. E as folhas de palmeira também são diferentes, porque as folhas de palmeira são do tipo recortadas. Então, além de eu ter esse caule ereto, sem ramificação, nó e entrenó marcado, eu tenho as folhas só na ponta da planta, só no ápice da planta. E essa folha toda recortada, ela é muito típica de palmeira. E o fruto, ó, ápice do caule com grande meristema apical. E aí vem uma característica importante. Toda palmeira tem palmito. O que é esse palmito? Essa parte do meristema apical. Mas nem todo palmito é comestível. Então, algumas plantas, a gente consome esse meristema apical, que é o palmito, como, por exemplo, da pupunha, do açaí, do buriti, do babaçu, do jussara e assim por diante. A gente consegue consumir esses palmitos, mas de outras palmeiras não. Esse grande meristema apical, vou mostrar na foto ali, é uma característica importante ali. Então, na hora que a gente pega o final do caule, a gente tem um eixo bastante grande sem nada. Esse eixo grande sem nada é onde a gente encontra o palmito. E uma outra característica é o tipo de fruto, que é uma drupa. Então, lembra? O coco é um fruto que tem caroço. Então, o que a gente chama, entre aspas, de castanha do coco, é o caroço do coco. Então, a gente tem. São plantas que têm bainha fechada. A inflorescência, ela sempre vem acompanhada de uma bráctea. E são plantas geralmente monóicas. Masculinas e femininas na mesma planta. Eu, geralmente não tenho plantas hermafroditas, mas eu tenho.
um ou outro representante. Então, como é que eu reconheço em campo? Isso daqui é de um guia, é um guia muito bacana, é Guia das Plantas do Cerrado. São 200 espécies. E aí você pega lá algumas palmeiras, né? Como reconhecer em campo? A folha é sempre simples, pinado ou palmada, que é o tipo de recorte em pinhas ou em palmas, né? Por exemplo, lembra o buriti? Parece aquele leque. A folha parece um leque. São folhas alternas, apicais, paralelinérgias, sem estípulas, porque tem bainha. E o eixo é sempre monopodial, com cicatrizes peciolares no estipe, que é a marca ali dos anéis no estipe, que é dos nós, e assim por diante. O que é importante? Na hora que a gente for começar a correr chave de planta, vocês vão ver que toda a monocotiledônia, elas têm filotaxia alterna, ou seja, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cada lado do nó. Por que isso? Porque monocotiledônia tem bainha, e essa bainha abraça o caule de um nó até o nó de baixo. E essa bainha que não deixa ter duas folhas do mesmo nó, por isso que é sempre alterna. E aí a gente tem uma série de palmeiras diferentes, erivá, palmito com zeuter, pindaiá, butiá, tucum, coco, macaúba, pupunha. A gente tem gêneros que têm uma importância econômica muito grande. Então, só para a gente mostrar as principais características. Essa daqui é o estipe da planta. Então, olha lá como esse caule não tem nenhuma ramificação. Ele é inteiro. Olha os nós. E entre nós bem marcados. Olha lá as cicatrizes. Olha as folhas todas somente no ápice da planta. Essa parte que a gente tem depois do caule e até o começo de aparecer as folhas, essa parte aqui e essa parte aqui, é onde a gente encontra o palmito, que esse meristema apical que ele é bastante grande. E aí a gente tem lá, você corta, né? Você tira ali a árvore, você tem que... A desvantagem de você extrair o palmito é que você tem que cortar a árvore inteira. Como ela é um tronco monopodial, você abate a árvore e tira a ponta dela e aí retira o palmito. E aí, pode perguntar. A respeito do palmito, é uma curiosidade assim, nessa terceira imagem, ele sai desse jeito aí? É que aqui já tá cortado, né? Você tira a casca, né? Arranca a casca e a gente tem essa parte do miolo. Aqui já tá cozido, tá? Ele é cozido na própria... Aqui, tipo, tá mostrando num restaurante, né? Ele é cozido nessa própria... Eles fazem uma canoinha. Você abate a árvore, corta e serve ele. Você assa ele, né? Mas ele é... Você tem que cozinhar ele para consumir o palmito. Então, aquilo que a gente compra em conserva, já no mercado, ele já passou por esse tratamento. Quando você compra o palmito in natura, geralmente você tem que cozinhar ele para você poder consumir. Essa é a diferença, assim. Uma coisa importante, algumas palmeiras, hoje em dia, a gente vê um mercado maior para elas, para consumo de palmito, do que outras. Então, acho que o palmito mais consumido hoje em dia é o palmito de pupunha. A gente tem pupunha, tem babaçu, tem açaí, mas acho que de pupunha é o mais consumido. E aí tem uma explicação. Então, na hora que a gente pega a pupunha, de um modo geral, ela é uma palmeira que perfilha. O que é perfilhar? É quando eu abato a planta e ela rebrota. E aí o tempo de você formar um novo indivíduo é muito menor. Então, geralmente, por exemplo, o palmito jussara, que é um palmito hoje protegido por lei. Você não pode mais extrair palmito jussara da mata, só em áreas de manejo, legalizadas e assim por diante. O palmito jussara, não. Você abate a árvore e acabou. Tira o palmito, aquele indivíduo morreu, acabou. O palmito pupunha perfilha, então é uma vantagem ali. Então, quem produz palmito, geralmente prefere o pupunha. Ele cresce muito rápido. Consigo tirar o palmito de plantas muito jovens e eu perfilho. Então, o custo-benefício ali do pupunha é bastante grande. Vou mostrar um vídeo rápido aqui sobre o palmito. Esse eu vou passar mais rápido, só para vocês terem uma ideia de como é que se produz o palmito. A Bactris gazipais, ou pupunheira, é uma planta nativa da América Central até a floresta amazônica.
No Brasil, a pupunha é uma planta nativa da floresta amazônica. No Peru, houve o surgimento dos primeiros exemplares da planta sem espinhos, e atualmente é uma das poucas espécies totalmente domesticadas pelo homem. Na região do Vale do Ribeira, a produção da pupunha cresce com força, e é um cultivo que veio substituir as plantações de chá da nossa região. Além do nosso clima favorecer o desenvolvimento da planta, apresenta uma alta rentabilidade. Primeiramente, é extraída a semente de seus frutos, quando ela já está madura. Em seguida, a semente é limpa e posta para germinar no germinador. A semente pode demorar de 2 a 3 meses para poder germinar. E quando a muda alcança uma altura de 30 centímetros, ela já pode ser plantada no chão. Então é muito Em seguida, a rápida muda é produção de plantada muda. respeitando o espaçamento de 50 centímetros por 3 metros. Quando a planta atinge uma altura superior a 1,80 m, ela já está pronta para receber o primeiro corte. Após cortada, a haste é então encaminhada para alguma fábrica de beneficiamento. E ao chegarem, a haste tem suas folhas externas removidas e o creme é posto em água corrente para efetuar a limpeza. Então repara que com 1,80 m eu já consigo extrair. Depois de limpa, a haste segue para um local onde o descascamento mais refinado é realizado. No estágio do corte, o coração é separado do tolete e ele é cortado em pedaços de até 9,5 cm, conforme diz a legislação. E aí, gente, o coração Podemos ele tem um dividir valor, a haste o tolete inteira em tem 3 outro. partes principais: o coração, o tolete e a ponta. O coração é a base da haste, e com ela são feitas os cortes picado e rodela, geralmente usados em pizzas e pastéis. Porque ela é mais O tolete é a fibrosa. parte mais nobre do palmito, Essa é a geralmente parte que é mais encontrados cara. nos supermercados. E a ponta é a parte que se aproveita para fazer os cortes de aperitivo ou desfiado. É aquele que é Uma todo curiosidade picadinho do interessante mercado. do palmito pupunha é o fato dele não escurecer devido à ausência de uma enzima chamada pterocidase. Isso possibilita que ele possa ser vendido in natura, contanto que esteja armazenado sob refrigeração. Assim que temos os pedaços já cortados, eles são envasados. Essa parte é delicada, pois o palmito se quebra com facilidade. Em seguida, uma solução ácida é posta nos vidros, e esta é responsável por preservar nosso alimento. O próximo passo é efetuar o cozimento do palmito, e para isso, os vidros são fechados e postos numa caldeira onde são cozidos por 50 minutos. O cozimento é um processo muito importante, pois ele removerá o ar presente nas fibras do palmito e fará com que o vácuo seja formado no interior do vidro. Removendo o oxigênio do nosso alimento, conseguimos conservá-lo por um tempo mais prolongado. Quando o cozimento é finalizado, os vidros são refrigerados lentamente para evitar o choque térmico que danificaria os potes. Após refrigerados, os potes são separados e enviados para a quarentena, onde são armazenados e verificados se houve o aparecimento de inchaço na tampa ou trincas no vidro, E aí a o gente que vai ver se vai ter representaria que o produto contaminação. está impróprio para o consumo. Quando o produto é testado e seu lote passa pelo controle de qualidade, se aprovado, ele é então rotulado e tem seu lacre posto. Por fim, o produto está pronto para ser comercializado. E por aí vai, assim, é só para vocês terem uma ideia de como é que se produz ali o palmito. Então, geralmente, essa salmoura, ela conserva esse palmito e é o que dá maciez ao palmito. Então, aqueles potes que a gente vê no mercado, né? Tem pote de palmito picadinho, palmito rodela e palmito inteiro. A gente já consegue entender de onde que veio cada uma das partes desse palmito. E aí tem palmitos mais macios, menos macios e assim por diante. O risco, assim, quando a gente compra o palmito in natura, a gente tem que ter muito cuidado, porque o risco de contaminação é alto. Então, a gente tem que saber a procedência. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para evitar a contaminação e possíveis acidentes. Então, olha lá, essa folha, ela é sempre simples.
Então, muita gente acha que palmeira tem folha composta porque ela é toda dividida. Não, mas ela só é recortada. Então, ela é uma folha aplicada ali, que é toda recortadinha. Esse fruto drupa, como a gente pode ver lá nos cocos. E as flores aqui, ó. Essa daqui é uma florzinha masculina. Importância econômica, é uma planta tropical. E aí a gente tem uma importância econômica bastante grande. Então, por exemplo, das palmeiras, eu posso ter extração de óleo. Óleo de coco, óleo de dendê, por exemplo. Do palmito, dos frutos. Eu posso usar as fibras para mobiliário. Eu posso usar a cera. Então, eu posso retirar a cera da copernícia, que esse gênero é importante, que é a cera de carnaúba é muito importante, material para cobertura. Então, é uma planta que a gente consegue aproveitar ela quase que inteira. Então, as palmeiras, elas têm uma importância econômica absurda. E eu